Um, dois, três, gravando! Olá, tudo bem? Para você que não me conhece, meu nome é Ronald. Estamos aqui na sala de aula abordando o assunto de vital importância, não só para a prova da legislação, mas para o resto de nossas vidas. Primeiros socorros. Atenção, pessoal da sala de aula. Se cair na prova de vocês, o que deve ser feito em primeiro lugar em um acidente de trânsito? Não é uma questão só para acertar no dia da prova. É uma questão para o resto de nossas vidas. Claro, primeiramente que Deus nos livre dos acidentes, livre os nossos familiares, livre os nossos amigos, mas estamos sujeitos. Se você, como condutor, se depara com um acidente de trânsito, o que você deve fazer em primeiro lugar? Quem pode chutar alguma questão? Estacionar, em local seguro. Estacionar em local seguro é importante. O que mais? Dirigir-se à vítima. Sinalizar o local e acionar as equipes de socorro. A primeira providência em qualquer tipo de acidente é sinalizar o local. Lembrando que os senhores estão no curso de primeiros socorros de CFC, Centro de Formação de Condutores, não dá a ninguém o direito de substituir completamente um profissional de socorro. Lembrando que esse curso aqui ele é básico, 3 horas e 40 sobre primeiros socorros. Claro também que nós não damos diagnóstico. Será que nós é que vamos ali, de repente, perceber que está faltando respiração? Será que eu dou diagnóstico? Não adianta mais fazer respiração? Estou fazendo massagem cardíaca. A pessoa não volta daquela parada cardíaca. Será que eu dou diagnóstico? Não adianta mais fazer massagem cardíaca? Não. Quem dá o diagnóstico é o médico. Diga-se de passagem que os socorristas, nem os socorristas, os profissionais da viatura do SAMU, dão o diagnóstico. Quem dá diagnóstico é o médico. Quando o socorrista atesta o óbito, ele percebe que fez de tudo para reanimar a vítima. E a vítima não voltou do mal súbito. Os profissionais vão acionar o médico. A ambulância alfa é onde tem um médico especialistas para essa situação. Lembrando que quando você tiver em um acidente de trânsito, sinalizou o local e acionou as equipes de socorro. Qual é o número do SAMU? Se cair na tua prova, qual é o número do SAMU? Lembrando que não é só para prova. É importante saber os números de urgência, os números de emergência. Qual é o número do SAMU? 192, né? 192. O que significa a sigla SAMU? Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Lembrando que é uma sequência, os números de emergência e urgência. 190, Polícia Militar. 191, Polícia Rodoviária Federal. 192 é o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Pessoal, se não tiver ninguém encarcerado, o que é uma pessoa encarcerada em acidente de trânsito? Em acidente automobilístico? É quando a pessoa está presa nas ferragens. Se tiver pessoas presas nas ferragens, não se aciona o SAMU, não se aciona o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Tem que ligar para o COBOM. O que significa a sigla COBOM? Corpo de Bombeiros. Se cai na tua prova, qual é o número do COBOM? Qual é o número do Corpo de Bombeiros? 193. Então é importante saber os números de emergência, não só para conseguir um acerto no dia da prova de legislação, para você que está se preparando para a segunda etapa. Mas sim, para uma situação onde de repente alguém precisa da tua ajuda. Lembrando que no acidente de trânsito, quando você sinalizou, acionou as equipes de socorro, você vai informar tudo que você está vendo, O local exato, isso é primordial. É próximo da onde? Um local que você entende que de repente aqueles atendentes socorristas sabem onde é. Aconteceu um acidente aqui em frente à Autoescola Scremin. A Autoescola Scremin é um CFC, um Centro de Formação de Condutores,
bem conhecido aqui em Paranaguá, para falar a verdade, no litoral. De repente, um acidente de trânsito aconteceu perto do Rio Branco, perto do Bavaresco, do Palmital. Então, aquele local, o local exato, isso é primordial para ajudar aquela pessoa que está precisando naquele exato momento em que o acidente aconteceu. Quantas pessoas tem quando você está falando com o atendente socorrista? 2 pessoas, 3 pessoas? Se há crianças no acidente, se tem gestante, deficiente físico, o sexo, homem, mulher, a quantidade de vítimas. Eu não sei se os senhores, senhoras e senhoritas sabiam, mas a viatura do SAMU tem uma maca só. Se houver 3 acidentados, né, você passa essa informação para o socorrista, para o atendente socorrista. Tem 3 vítimas, então vai ter que vir pelo menos 2 viaturas do SAMU. Se houver um acidente como aconteceu há mais ou menos 1 ano e meio, na 277, descida do litoral, em São José dos Pinhais, aquele acidente que aconteceu grave por causa da serração e queimada que estava tendo, né? Foram 22 veículos envolvidos, 16 pessoas feridas, nesse acidente 8 pessoas morreram. Imagina só, a pessoa que chegou, as primeiras pessoas que chegaram nessa ocorrência, para todo acidente seria ideal que tivesse um socorrista, que tivesse um médico, né? Tivesse um enfermeiro, uma enfermeira. Mas a maioria das vezes vai ter pessoas como você, vai ter pessoas como eu, para socorrer a pessoa que está precisando ali. Então, nesse acidente, 8 pessoas feridas, 8 pessoas ali, às vezes, naquela situação sem vida, 16 pessoas feridas. Nessa ocorrência foram envolvidos, se eu não me engano, 3 caminhões do bombeiro, 6 viaturas do SAMU, teve a ambulância Alfa, Polícia Rodoviária Federal, quer dizer, uma força-tarefa. E nesse acidente, as pessoas que chegaram nessa ocorrência, a ocorrência desse acidente, elas tiveram que ser o quê? Solidárias, né? Ter a compaixão, a empatia ali e procurar estar no lugar daquele que estava precisando ser socorrido. É lógico que aqui em sala de aula é muito fácil falar para os senhores. Em acidente de trânsito, o que você deve fazer? É manter a calma. Mas dependendo da situação, vai ter uma criança ali sofrendo, com muita dor, a mãe do lado desesperada. E você tem que manter a calma e fazer. No acidente de trânsito, precisamos de uma liderança. Você vai designar às pessoas o que elas precisam fazer. Você passou por um curso de primeiros socorros. Se você estiver sozinho, você vai agir sozinho. Mas se tiver os curiosos, normalmente vai ter curiosos, você vai solicitar a ajuda deles. Você vai pedir, por favor, e com educação. Não é verdade? Ou, por favor, você sinaliza com o triângulo, aciona o alerta, você que está aí falando ao celular, aciona as equipes do socorro, procurar sempre aquelas pessoas, preferencialmente, que estão com roupas coloridas. É normal os curiosos pararem na rua, de carro, de moto, de caminhão, de bicicleta. Ele vai parar ali para ver o acidente. É importante você, como um líder naquela ocorrência, pedir para que essas pessoas sigam com o automóvel. Ou, por favor, tem condições de você seguir com o veículo. Por quê? Porque nós estamos aqui sinalizando o local para facilitar a chegada da ambulância. Né? Nós estamos aqui separando a pista para facilitar a ocorrência dos profissionais. Lembrando, quando o profissional chega na ocorrência, ele vai procurar você. Você que prestou os primeiros socorros. E se o acidente for com um motociclista, não pode retirar o capacete do motociclista. Não pode. Todo e qualquer acidente de trânsito, né, você, como liderança, você não pode chegar com dó, você não pode chegar com pena. Você não pode chegar no acidentado igual os curiosos sem noção.
Quem conhece o curioso sem noção? Curioso sem noção tem bastante. Quando tem uma pessoa acidentada, você não pode chegar para ela assim, meu Deus. Você não pode chegar assim no acidentado. Meu Deus. Tá, você está chamando por Deus, isso é importante, né? Você está chamando por Deus. Mas se a pessoa estiver consciente, e você chegar no acidente, meu Deus, o que ela vai imaginar? Meu estado está crítico, né? Acho que estou vendo a luz. Estou chegando. Você não pode chegar assim no acidentado. Ou então, quem sabe, tem vários tipos de curioso sem noção. Você chegar na vítima de acidente de trânsito e perguntar para ela assim, imagina, Paranaguá, né, tem 2 estações. Paranaguá, para quem não conhece, está vendo esse vídeo agora, fica no litoral do Paraná, né, uma cidade portuária, uma cidade histórica. Paranaguá, a cidade em que moramos. Você não pode chegar em Paranaguá, no verão parece que tem um sol para cada um no verão, não é verdade? 2 estações, como diz, tem um filme de comédia que o comediante fala, a cidade onde ele mora tem 2 estações, verão e maçarico. É igual o Paranaguá, pessoal, bastante calor. De repente tem um motociclista ali no chão com um passageiro. Aí chega o curioso sem noção. Não tem curioso sem noção? Moça, tá tudo bem aí? Não tá nada bem aí. Não tá nada legal. De repente a pessoa tá de regata, de moto, de bermuda, de moto, descalço de moto, não é proibido, porém não é recomendado. E no chão, ali no chão, aquele calor. Se você que é curioso e está no acidente de trânsito, nessa situação, proteja as vítimas que estão de moto com uma sombrinha, fazer uma sombra, com um guarda-sol. Agora, perguntar se está tudo bem. Não, né? Me foi perguntado agora em sala de aula, para falar a verdade, o pessoal que está em casa remotamente, né? Estamos aqui no modelo híbrido, tem o pessoal lá fazendo aula remota, em casa, através do tablet, celular, notebook. E temos também o pessoal aqui na sala de aula, fazendo a parte presencial. Boa noite! Boa noite! Eita, boa sorte na prova dos senhores. Estamos aqui em Primeiros Socorros. Uma convidada ilustre, Maria Eduarda. Ei, Maria. Filha do papai. Foi perguntado em relação ao capacete. Pessoal, nós faremos tudo o que tiver ao nosso alcance. Lembrando que para alguns acidentes é só o socorrista, é só o médico, é só os especialistas. Mas dependendo da situação, é só Deus. Utilizaremos de técnicas simples. Quem utilizará técnicas complexas é o socorrista, é o médico, é o enfermeiro. Segundo a legislação, fica proibido a leigos retirar o capacete do acidentado. Nesse caso, né, quem foi que falou que está em casa que retirou o capacete do amigo? Sou eu, Juan. Oi, Juan. Salvou a vida dele, né, Juan? Sim, ele estava se afogando, daí a gente teve que virar ele do lado para se afogar. E retirar o capacete, tá. Então, bastava virar de lado. Não precisava retirar o capacete, né? Lembrando que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre respiração artificial boca a boca. O boca a boca ele não é recomendado para leigos, nem os socorristas fazem hoje em dia a respiração artificial boca a boca. Né? Tem um equipamento que se chama AMBU, utilizado pelos enfermeiros, socorristas. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre essas técnicas. Legislação, você não deve retirar o capacete. Teoricamente, não deve retirar.
Mas por quê? Porque podemos agravar a situação da vítima. Todo e qualquer acidente, aparentemente, pareça estar tudo perfeito por dentro do corpo dela. Quando você olha uma vítima de acidente de trânsito, você vê ela perfeita. Não tem nenhuma fratura, não tem nenhum rompimento, não está tendo sangramento, está tudo perfeito. Mas por dentro, de repente, tem alguma coisa lesionada, algum órgão lesionado, de repente uma fratura de costela, e tem um procedimento para você saber se existe algo dentro do corpo de uma vítima, que é a avaliação primária. Lembrando que a maioria dos acidentes acontece dentro de casa. É dentro de casa. Em primeiro lugar, no banheiro. Imagina uma pessoa escorrega no piso do banheiro molhado, bate com as costas e para de respirar. O que fazer e o que não deve ser feito? Em segundo lugar, o acidente de trânsito acontece na cozinha. Imagine uma pessoa fazendo um café, de repente a água fervendo, cai no pé. O que fazer e o que não deve ser feito? Então essas noções básicas de primeiro socorro salvam vidas aonde os senhores estiverem. No parque, na praça, na praia, no shopping, na churrascaria, em qualquer lugar, não é só para acidentes de trânsito. Então, relembrando, você que está em casa e os demais também, legislação. Teoricamente, não deve retirar o capacete, porque não sabemos como está dentro do corpo da vítima. Podemos lesionar ainda mais esse acidentado. Podemos piorar, agravar a situação da vítima. Mas vamos analisando o contexto e vamos tomar os procedimentos cabíveis aí. Lembrando que omissão de socorro é um crime. A pessoa vai presa. Todo cidadão que se envolve em acidente de trânsito e não presta pronto e integral socorro àquela, comete uma infração de trânsito e pode ser presa. A sua carteira será suspensa. Então aqui vou ler um pouquinho no manual. O artigo 176 do CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima. Página 101. Primeiro parágrafo. Inciso 1. De prestar ou providenciar socorro à vítima podendo fazê-lo. Você deixa de providenciar. Você pode fazer alguma coisa e não faz para ajudar o acidentado. É crime de omissão de socorro. Inciso 2. De adotar providências, podendo fazê-lo no sentido de evitar perigo para o trânsito no local. Você deixa de sinalizar, você deixa de fazer alguma coisa. Inciso 3. De preservar o local de forma a facilitar os trabalhos da polícia e da perícia. Inciso 4. De adotar providências para remover o veículo do local quando determinado por policiais ou agente da autoridade de trânsito. Inciso 5. De identificar-se ao policial e de lhe prestar informações necessárias à confecção de boletim de ocorrência. Então, infração gravíssima, penalidade multa, vezes 5. A pessoa que se enquadra, a pessoa que se envolve no acidente de trânsito e se enquadra no artigo 176 do Código de Trânsito Brasileiro, vai ser penalizado com uma multa de R$ 293 vezes 5. Quase R$ 1.500 a pessoa que não presta pronto em integrar o socorro àquela. No artigo 177, todos estão acompanhando aí no manual? No artigo 177, deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito quando solicitado pela autoridade de seus agentes. Então, assim, você é o primeiro a passar pelo local do acidente e o policial solicita a tua ajuda. Vamos contar uma historinha. Faz de conta que esse policial está de moto. Ele chegou de moto, a ambulância está socorrendo outras vítimas em outro local da cidade e o policial de moto dá 2 silvos breves para você. O que significa a palavra silvos? Apitos do agente de trânsito. Um silvo breve significa o quê? Pip!
Siga. Ele vai fazer esse movimento. 2 silvos breves. Pip, pip. Pare. Né? 1 silvo longo. Pip. Diminua a marcha. Ele vai fazer com a mão para cima e para baixo em forma de leque. Para você que está vendo esse vídeo agora, gostou dos apitos? Eita, show, né? Profissional. Profissional, apito profissional. Então, 2 silvos breves, né? Ele vai solicitar a você, olha só. Ele para o teu carro, o policial, o agente, ele para o teu carro e solicita a tua ajuda. Me ajude a remover esse acidentado para o pronto-socorro, porque a ambulância está longe, não vai chegar. Daí você olha para o acidentado. Você olha para o acidentado. Daí você olha para o teu carro, banco de couro. Daí você olha para o acidentado, fratura exposta, osso aparecendo cheio de sangue na canela. Daí você olha para o teu carro, acabei de tirar do novo carro. Daí você olha para o acidentado, olha para o agente, né, para o policial e fala: não. Uma infração grave. Segundo o artigo 177, né, 177 do CTB, deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito quando solicitado pelo agente. Ele pediu ajuda e você recusou-se. É infração grave. É só isso, né? E, na minha opinião, uma irresponsabilidade, uma falta de empatia, uma falta de compaixão. Primeiramente, que Deus livre meus familiares de acidentes, livre a minha filha, livre a minha esposa, me livre dos acidentes, meus amigos, né? Que Deus não me coloque numa situação onde, puxa vida, eu tenho que presenciar uma pessoa sofrendo, né? Mas nós todos estamos sujeitos a acidentes de trânsito e você tem que saber o que fazer nessa situação. Professor, eu não sei o que fazer, Olha só o que acontece com quem não sabe o que fazer. Daqui a pouquinho nós... Artigo 301, lá, do CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Ao condutor de veículo, nos casos de acidente de trânsito em que resulte vítima, não se imporá a prisão em flagrante, nem se exigir a fiança, se prestar pronto e integral socorro àquela. Olha só, segundo o artigo 301, a pessoa que se envolve no acidente de trânsito presta pronto e integral socorro àquela. Quando é dado a chegada da polícia, não se exige fiança, não vai preso, não perde a carteira de habilitação. Agora, se a pessoa não estiver bêbada, se a pessoa não estiver excedendo os limites de velocidade, se a pessoa não estiver drogada, se a pessoa não estiver ultrapassando o local proibido, se a pessoa não estiver com o carro roubado, se a pessoa não estiver praticando racha, se a pessoa não estiver transportando droga, se não estiver transportando arma, se estiver tudo ok. Se estiver tudo ok com o veículo, de repente a pessoa está vindo do trabalho para casa. Todos nós estamos sujeitos. Prestou pronto a integrar o socorro àquela, segundo o artigo 301, não se porá a prisão em flagrante, não se exigirá fiança e não perde a carteira. Acabamos de ler aqui no artigo 301, na página 101. Artigo 304. Deixar o condutor do veículo, atenção, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima, ou não podendo fazê-lo diretamente. Tem pessoas que não conseguem lidar com a situação. Tem gente que vê sangue e acaba desmaiando, acaba passando mal, ela não consegue prestar o socorro. O que deve fazer? Por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública. Então, olha, no artigo 304, o condutor que se envolve no acidente de trânsito e não pode fazê-lo diretamente por uma justa causa, passa mal, desmaia, pressão baixa, ou de repente
você até tenta prestar o socorro, mas na hora que você vai ajudar o acidentado, a vítima, chega os populares e tenta linchar a pessoa. Já aconteceu vários acidentes onde a pessoa é linchada até a morte, né? Principalmente quando a vítima é uma criança, quando a vítima é um adulto, quando a vítima é um idoso, quando a vítima é uma gestante, né? A população se revolta com o cenário. Né? Eles não querem nem saber de quem é a culpa, eles já vão, tomando atitudes ali que não deveriam ser tomadas por pessoas civis. Mas o cenário trágico, imagine uma criança embaixo do carro. A população, você, primeiramente que Deus nos livre dessa situação. A pessoa tenta prestar socorro à vítima, mas não consegue, porque populares vão linchá-lo. Nesse caso, é possível prestar socorro? Não é possível prestar socorro. Então, quando não for possível fazê-lo diretamente, por justa razão, essa é uma justa razão, o que você deve fazer? Encaminhar-se à delegacia mais próxima. Não é motivo para ir para casa, né? Você não pode ir para casa. Você tem que ir para a delegacia de trânsito e acionar as equipes e falar, relatar tudo o que aconteceu ali naquele acidente, para que os policiais tomem as atitudes cabíveis. Então, não pode ir para casa. Lembrando para você que é inscrito no canal, #ProfRonaldScreaming, obrigado pela sua inscrição. Para vocês que não são inscritos ainda, se inscrevam, ative o sininho para novas notificações, deixe o like, compartilhe e comente, tá bom? Se você tem alguma ideia bem bacana para a gente acrescentar no nosso trabalho, por favor, a gente aceita aí as opiniões dos senhores telespectadores. Se cair na prova de vocês em relação à sinalização do acidente, né? Antes dessa regra, a colocação do triângulo deve ser no mínimo 30 metros de distância. Mas agora depende da velocidade da via e o tempo. Se o tempo estiver chuvoso, é uma distância. Se o tempo estiver bom, é outra distância. Né? Então, em relação à tabela aqui, tabela, distância do acidente para início da sinalização. Tipo de via, lembrando que nós temos 4 vias urbanas, não é verdade, pessoal? E 2 vias rurais. Quais são as vias dentro de uma cidade? Quais são as vias urbanas? Vias locais, avenidas, que são as vias arteriais, vias de trânsito rápido e nas rodovias também. E rodovias. Se a via for, a velocidade máxima permitida, se a via for de 40 km por hora, distância para início da sinalização, com a pista seca, você vai colocar a 40 passos longos de um adulto. Agora, se for com a pista com chuva, distância para início da sinalização, durante a chuva, neblina, fumaça, ou só por ser à noite. Por exemplo, agora são exatamente 8 horas, 20 horas. Nesse exato momento, se acontecer um acidente de trânsito, não precisa estar chovendo. Na via de 40 km por hora, a distância dobra para 80 passos longos de um adulto, só por ser de noite, a distância dobra. Aqui numa via de 60 km por hora, com a pista seca, 60 passos longos de um adulto, se a pista estiver molhada, com chuva, neblina, fumaça, ou é à noite, 120 passos. Na via que houver a velocidade de 80 km por hora, com a pista seca, você
coloca o triângulo a 80 passos longos de um adulto. Se for na chuva, neblina, reação ou à noite, 160 passos de um adulto. Dobra a distância. Nas rodovias, né, que são as vias rurais pavimentadas, a velocidade de 100 km por hora, né, se tiver lá a placa de 100 km por hora, com a pista seca você coloca 100 metros, 100 passos longos de um adulto para a colocação do triângulo. Se for à noite, com chuva, neblina, reação ou só por ser de noite, a distância dobra para 200 passos. Me fizeram uma pergunta agora, o pessoal que está em casa fazendo aula remota, se o acidente acontecer numa curva. Se for em uma curva, né, o acidente aconteceu na curva. Passa toda a curva e inicia do zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faz de conta que é uma via de 80 km por hora. 80 km por hora e está chovendo. Se está chovendo, a distância para a colocação do triângulo é 160 passos, 160 metros. Beleza, para a colocação do triângulo. Isso com a pista molhada ou só por ser de noite. Se o acidente for na curva, passa toda a curva e começa do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até 160 passos. Se você se deparar com uma curva durante a contagem, não precisa zerar, porque você já está vindo de uma curva. Você já está vindo de uma curva. Agora, se o acidente não for numa curva, mesma velocidade, 80 por hora, e é de noite, você vai colocar quantos passos? 160 passos, 160 metros. Daí você está contando lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando você está, faz de conta que você está no passo 100, você se deparou com uma curva? Me deparei com uma curva. É com a primeira curva que você se depara, daí você zera a contagem, passa toda a curva e começa do 1, 2, 3, 4, 5, 6. Durante a recontagem, se você se deparar com uma nova curva, não precisa zerar. Só zera na primeira curva, hein? Você não imagina para quem mora em Morretes. Né? Tem 2 vias que levam a Morretes. Se for zerar cada curva, você vai colocar o triângulo lá em Morretes. Né? Então não, só zera na primeira curva. Espero que os senhores, senhoras e senhoritas que estão vendo esse vídeo agora tenham entendido. Obrigado pela atenção de todos. O pessoal aqui quer desejar uma boa noite a vocês. Alô? Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite. O pessoal vai desejar boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. De Paranaguá pro mundo. Pro mundo. Obrigado. Valeu. Até o próximo vídeo. Não, pode anotar. Como deve ser feito, né, a verificação da falta de respiração de uma vítima? Como deve ser feito a verificação da falta de respiração no corpo de uma vítima? Questão possível de cair em sua prova. Então, se cair na tua prova, como deve ser feita a verificação da falta de respiração no corpo de uma vítima? Ver, ouvir e sentir. Exemplo, se a vítima estiver ali no asfalto ou no banco do carro, você vai colocar os seus ouvidos próximo das vias aéreas do acidentado. O que são vias aéreas? Professor, eu preciso ir no aeroparque ver o avião. Via aérea? Não. Via aérea é nariz, né? Respirando pelo nariz. E respirando pela boca. Vias aéreas. Então você vai... Como que você vai ver? O que você tem que ver no corpo de uma vítima? Né? Se o abdômen, se tem ali um movimento mecânico normal de respiração, né? Se ele infla, se ele murcha, se ele infla, se ele murcha, né?
Você que está vendo esse vídeo agora, olha lá. Casado, solteiro. Solteiro. É para você ver se tem o movimento. Então aqui é ver. Ver. Como que você vai ouvir? Você vai colocar seus ouvidos próximos das vias respiratórias da vítima. Naquele mesmo momento que você está ouvindo, você está sentindo se há respiração, né? Se sai o ar quente da vítima no teu rosto. Outra maneira de você ver é aproximar o celular, a tela do celular, próximo das vias respiratórias. Se embaçar a tela do celular, ele tem respiração. Claro, não é recomendado. Imagina, um acidentado no asfalto ali, no chão estarrado, você chega com o celular para ver se tem respiração. Você com o celular ali próximo das vias respiratórias da vítima, as pessoas que estão chegando no local vão pensar o quê de você? Meu? Nossa, sem noção, né? Tirando foto da pessoa, né? Tirando foto da pessoa acidentada ali. Então, como que você vai analisar a respiração? Como que você vai perceber se há respiração? Ver, ouvir e sentir. Lembrando que a respiração artificial você deve fazer até a chegada do socorrista. Relembrando, né? A respiração artificial em um adulto, se tiver faltando respiração, você vai fazer esse procedimento de 12 a 18 vezes por minuto. Lembrando que é com todo o ar do seu pulmão. Fechou o ciclo 12 vezes ou 18 vezes por minuto. Por que que esse procedimento tem que ser feito de 12 a 18 vezes por minuto? Porque nós respiramos de 12 a 18 vezes por minuto. Agora, se for um recém-nascido precisando da respiração artificial, imagine uma criança de 0 a 1 ano sem respirar. Você não vai poder fazer com todo o ar do seu pulmão, porque senão vai estourar dentro do organismo dessa criança. Então, se for uma criança de 0 a 1 ano, você vai utilizar o ar das bochechas. 3 por 1, né? 3 massagens, uma respiração no recém-nascido. Agora, sobre a massagem cardíaca. Para você que está vendo esse vídeo agora, para o pessoal que está aqui na sala de aula, como conseguimos analisar a falta de batimentos cardíacos em outra pessoa? Primeiro, que lado fica o coração? Pergunta que não quer calar. Eu cresci em casa. Até na escola eu ouvi dos meus professores de que o coração fica no lado esquerdo. Se de repente você escuta isso que eu vou falar agora, pô, eu te amo, amor. Você mora no meu coração no lado esquerdo. De repente você já escutou de algum amigo, de alguma amiga, pô, te amo, amiga. Você mora no meu coração no lado esquerdo. Então ele não te ama. Não existe coração no lado esquerdo. O músculo cardíaco, né? O coração responsável por bombear o sangue, né? O músculo cardíaco, quando ele está parado, não tem oxigenação, não tem circulação sanguínea quando o coração está parado. O nosso coração, ele tem uma pontinha, é uma coisa mínima para a esquerda. O coração tem uma pontinha, coisa mínima para a esquerda. Mas o coração realmente, ele fica no centro do peito. Ele fica no meio do peito. Se você fizer massagem cardíaca em uma pessoa que está em parada cardíaca no lado esquerdo, esse procedimento de massagem cardíaca ele é tão forte que chega a quebrar, trincar a costela, pode matar a pessoa. Então você tem que fazer a massagem cardíaca no osso do externo. Nós temos o maior osso no corpo humano, que é o fêmur.
e temos o mais forte, que é o osso do externo. Olha só, vamos encontrar o coração? Você sabe como encontrar o coração? Pessoal da sala, como encontrar o coração? Será que é os aplicativos de relacionamento? Não, não é. Em relação a primeiros socorros, tem um procedimento. Olha só o procedimento. Primeiro você tem que analisar se há batimentos cardíacos. Pessoas conscientes, o indicador e o dedo médio, você vai testar na artéria radial, na base do polegar, no pulso, numa pessoa consciente. Numa pessoa inconsciente, com os dois dedos também, com o indicador e o dedo do meio, né? Você vai na artéria carótida, que fica entre o músculo e a traqueia. Pessoas inconscientes, a teste de pulsação é no pescoço. Pessoas conscientes no pulso. Beleza. Percebeu que não tem batimentos cardíacos, você vai ter que iniciar a massagem cardíaca. A pessoa que está em parada cardíaca, ela perde os movimentos, ela começar a ficar a pele pegajosa, os lábios arroxeados, a extremidade dos olhos arroxeadas. Ela vai começando a perder o calor vital. O que é o calor vital? O calor da vida, o calor humano ali. Ela vai perdendo. Então, como encontrar o coração? Olha só, tem duas técnicas, imaginar. Uma linha imaginária da ponta do nariz ao umbigo e uma linha imaginária na reta dos mamilos. Aonde essa linha se encontra é o centro do peito, onde deve ser feita a massagem cardíaca. Outro procedimento para encontrar o coração. Aqui, ó, no encontro das costelas, tem um osso que se chama chifoide. Sinceridade. Eu não sei quem deu esse nome. Chifoide. Quando eu falo isso que eu vou falar agora, o pessoal já lembra do nome desse osso. Esse osso, o nome dele parece um palavrão. Chifoide. Chifoide você. Ai, meu Deus do céu. Chifoide. Vamos de novo? No encontro das costelas, tem um osso que se chama chifoide. 2 dedos acima fica o meu coração. Tá bom? No encontro das costelas, o ossinho chifoide. 2 dedos acima é o coração. Aquela técnica, pessoal, que eu vou falar agora, pessoal que está na sala de aula, pessoal que está em casa remotamente, para você que está vendo esse vídeo agora, a técnica da linha imaginária da ponta do nariz ao umbigo e na reta dos mamilos, trágico e ao mesmo tempo cômico. Você não vai poder levar em consideração as pessoas idosas, reta dos mamilos. Não é verdade? Tadinha da minha avó. Hoje, completando 86 anos de idade. Parabéns, Aurora Xavier, minha avó, hoje está de aniversário, sendo gravado aí para o mundo todo. Tadinha da avó. Não posso levar em consideração a reta dos mamilos para minha avó de 86 anos. Senão a massagem cardíaca vai ser aonde? No estômago. Eita! Trágico, cômico ao mesmo tempo. No caso das idosas, lembrando que você não pode fazer a massagem cardíaca com as 2 palmas da mão. Porque o osso, os ossos de um idoso, eles estão sensíveis, eles estão frágeis. Também não pode fazer a massagem cardíaca. Não pode fazer a massagem cardíaca com as 2 mãos em uma criança e um recém-nascido. Lembrando que no recém-nascido você vai fazer a massagem cardíaca com os dedos. Numa criança com a palma da mão e no idoso com mais de 80 anos, com mais de 70 anos com a palma da mão também. Lembrando que quando uma pessoa estiver em parada cardiorrespiratória, significa que o coração não está batendo e a pessoa não está respirando. Então o procedimento é em conjunto, concorda, pessoal?
vai ter que fazer tanto a respiração artificial como a massagem cardíaca. E uma pessoa que está em parada cardiorrespiratória, ela tem ausência de pulsação, ausência de movimentos cardíacos e ausência de movimentos respiratórios. A ausência significa o quê? A falta de respiração, a falta de batimentos cardíacos, a falta de movimentos respiratórios. Então, o que tem que fazer para que a pessoa volte à vida, se ela está numa parada cardiorrespiratória? 2 respirações artificiais, 2 insuflações artificiais e 30 massagens cardíacas. É um ciclo de 4 vezes. Atenção, senhoras e senhores que estão aqui em sala de aula. Uma pessoa que está em parada cardiorrespiratória, você deve soprar 2 vezes e fazer 30 massagens. 2 vezes, 30 massagens, mais 2, 30 massagens, mais 2, 30 massagens. É um ciclo de 4 vezes. 2 respirações, 30 massagens, 2 respirações, 30 massagens, 2, 30, 2, 30. 5 segundos para reavaliação, né? Vai parar para ouvir, ver e sentir se voltou a respiração e vai analisar na artéria carótida se voltou os batimentos cardíacos. Lembrando, pessoal, quando você vai fazer o teste de pulsação no corpo de outra pessoa, quando você vai analisar o batimento por minuto do coração de outra pessoa, você não pode utilizar o polegar. Por que não pode utilizar o polegar? Porque o polegar é o teu próprio batimento. Então, confunde na hora de você contar os batimentos cardíacos do corpo de uma vítima. Professor, eu fiz o primeiro ciclo 4 vezes, 2 respirações e 30 massagens. Parei 5 segundos para reavaliar se voltou a respiração e batimentos cardíacos. Não voltaram, novo ciclo de 4 vezes, 2 respirações e 30 massagens. Lembrando que esse procedimento deve ser realizado até a chegada do socorrista.